queria fazer uma pergunta para você hoje. Eu gostaria de saber se você se importa comigo. Se você está preocupado comigo. Se você se importa com a situação que eu estou vivendo. Se você tem algum sentimento de compaixão, de preocupação, de amor. Eu estava hoje à tarde ali no meu quarto e vinha fortemente isso na minha mente. Alguém se preocupa com você? É porque às vezes tem momentos na nossa vida que nós nos preocupamos tanto em querer saber se alguém se importa conosco, né? E aí o Senhor, Ele me dava uma palavra. Um versículo vinha na minha mente. E eu gostaria de saber se você tem esse sentimento, se surge esse pensamento em você, se alguém se importa com você, seu irmão talvez, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho. Você já se perguntou se alguém se importa com você? Em alguns momentos da minha vida eu já me perguntei. Mas hoje o Senhor, Ele me fez entender que eu não preciso que alguém se importe comigo, que alguém se preocupe comigo, a não ser Ele. E o interessante de tudo isso é que você tem que se amar acima de tudo, acima de qualquer coisa. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. E assim, tem momentos da minha oração que eu converso com Deus e eu digo assim ao Senhor: Senhor, me ensine a amar o meu próximo como eu me amo. Como eu me amo. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonada por mim. Eu me amo. E quando você se ama, você se cuida. Quando você se ama, você não depende de mais ninguém, do amor de mais ninguém, a não ser do amor de Deus. E quando as pessoas não se importam conosco, sabe o que é que acontece? Elas esquecem de nós. Elas não querem saber nada ao nosso respeito. Nem se estamos bem, nem se estamos mal. E esquece, né? Esquece da gente. Não liga, não manda uma mensagem, não pergunta como você tá, como você passou a noite, se você conseguiu dormir, se você não conseguiu dormir, se você comeu hoje, se você não comeu hoje. As pessoas que não se importam com você, elas fazem isso. E assim, às vezes surgem muitas dúvidas na nossa mente, muitas perguntas, né? Mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração hoje. Se porventura, na sua mente, no seu coração, você acha que
que alguém te esqueceu, que alguém te abandonou, que alguém te desprezou, que alguém não se importa com você. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Apenas um versículo hoje pode mudar a sua história. Um versículo da palavra de Deus hoje pode mudar o seu pensamento. E esse versículo, eu já vou falar, ele se encontra em Isaías 49. Talvez você agora já conheça. Você já sabe até que versículo é esse. E quando surgiu essas perguntas ali na minha mente hoje à tarde, se alguém se importava comigo, se um irmão meu se importa comigo, se um filho meu, se um meu esposo, se um amigo, qualquer pessoa. Aí o Senhor falava no meu coração e dizia assim: pode porventura uma mãe esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele? Que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Pode? Porventura pode? Me respondam aí. Porventura pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, que acabou de ter? Um filho que saiu do seu ventre. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho que todos os dias, várias horas do dia, ela precisa amamentar? Será que pode acontecer de uma mãe esquecer do seu próprio filho, que ela acabou de ter, que ela amamenta todos os dias? Talvez sim, talvez não. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizer, o próprio Deus, ela vem te responder neste momento. Mas ainda, essa mãe pode esquecer do filho? Mas ainda que essa mãe se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Gente, entenda isso. O que Deus, Ele está falando e Ele quer falar comigo e com você através dessa palavra. Ele diz, pode alguém se esquecer de você? Pode alguém não se preocupar com você? Pode alguém não se importar com você? Pode alguém estar distante de você, não querer saber da sua vida, se você está bem, se você está mal, se você está feliz, se você está triste, se você comeu, se você não comeu? Pode alguém esquecer de você? Mas Deus, todavia, não se esquecerá de ti. Entenda isso. Aquele que te formou no ventre da tua mãe, ainda que a tua mãe se esqueça de ti, Ele não vai se esquecer. Porque em cada detalhe Deus tem cuidado. Em cada momento que você tem vivido, Deus tem contemplado. Às vezes você se pergunta, e por que eu continuo nessa situação? Por que as coisas não mudam? Por que esse momento não passa? Porque Deus, Ele está te preparando. Você sabia que antes de Deus entregar a bênção para você, uma bênção, Deus, Ele primeiro te prepara para receber a bênção? Deus, Ele te prepara para receber a bênção. É isso aí. Então, o momento que você está passando hoje, Deus, Ele está lhe preparando para que você não esqueça dele quando você receber a bênção. Para que você não esqueça do abençoador. Viva a bênção e não se esqueça do abençoador. Porque é isso que acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas
querem as bênçãos do Senhor. Pede as bênçãos ao Senhor. E às vezes Deus ele até dá, até fora de tempo, de tanta pessoa insistir. Mas quando a pessoa não está preparada para receber, sabe o que elas fazem? Elas esquecem, elas abrem mão daquele que concedeu a bênção. Então eu quero lhe dizer que Deus ele não se esqueceu de você. Ainda que todos tenham se esquecido, ainda que todos tenham lhe abandonado, lhe desprezado, Deus, ele não te abandonou. Deus, ele não te esqueceu. Espera mais um pouco. Aprenda a confiar no Senhor. Fique firme. Firme a sua fé no Senhor. Pede para o Senhor aumentar a sua fé, porque a sua fé, ela produz esperança para a sua vida. Enquanto você tem fé, você está crendo, você tem esperança de que o teu milagre vai chegar. Não fique triste, não se desespere, continue crendo que Deus ele fará acontecer na sua vida o impossível. Aquilo que é impossível para o homem, Deus ele fará fazer possível. Ele fará acontecer. Porque o impossível para Deus é possível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A verdade é essa. Então, ainda que todos tenham lhe abandonado, tenham se esquecido de si, não se preocupe com você, não se importa como você está. Deus, que é provedor de todas as coisas, tem contemplado. Guarde essa palavra no seu coração. Alegre a sua alma hoje. Fique feliz hoje de saber que Deus ele te vê diferente, da forma diferente que o homem te vê. Talvez o homem olhe para você e veja você uma coitada, um coitado, uma pessoa desprezível, uma pessoa sem valor, sem importância. O homem é assim, mas Deus não. Deus, ele olha para você com um olhar de misericórdia, de bondade, de compaixão. E o homem que vê em você um fracasso, Deus olha para você e vê você como um príncipe e princesa do Senhor. Vê você como uma joia preciosa, alguém de muito valor. O seu valor é tão grande, é tão grande, é tão grande. A sua vida para Deus tem um valor tão grande que ele lhe comprou com preço de sangue. Não foi ouro nem prata, mas foi sangue. Sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, olhe para os céus e agradeça ao Senhor pela pessoa que você é. Por você estar aí bem, com vida, com saúde. Se não tiver saúde, mas tendo a presença de Deus, o resto Deus ele faz acontecer. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça, Deus, ele não se esquece de ti. Que Deus te abençoe e te guarde, faça cumprir o seu propósito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.